Salve a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Graça e paz. Por favor, o tema de hoje é Jesus, a inconfundível voz de muitas águas. Abra, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. Amém. E à medida que você achar, por favor, vamos nos colocar mais uma vez de pé, para podermos ouvir tudo que Deus vai nos ensinar nesta noite tão gloriosa e abençoada. Amém. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. Amém. Estamos todos fortalecidos, avivados e encorajados para ouvir o grande ensinamento de Deus nessa noite. Diz a palavra soberana de Deus: e aos seus pés, semelhante a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Amém. Senhor Jesus Cristo, a tua igreja está reunida neste lugar abençoado para ouvir a tua voz, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O ouvido ouve a palavra para alimentar o espírito. Somos participantes da natureza divina. Por isso que neste momento, com temor e tremor, me submeto totalmente ao Espírito Santo de Deus, para que use meus lábios, minhas cordas vocais, para dar expressão máxima ao poder da tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão de alma, espírito, juntas e medula, e é apta para discernir as intenções e o propósito do coração do homem. Nesta noite, fala, Espírito Santo, a cada coração, para que cada um compreenda qual é a voz que está ouvindo. Neste momento, eu te agradeço e me submeto à tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem sentar. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, povo eleitos, abençoados, predestinados, mais que vencedores, pedras vivas, amém? Povo que é propriedade exclusiva de Deus, amém? Nós temos um chamado nesta igreja a adorar a Deus em espírito e em verdade. Somos chamados para ser testemunha. Temos um chamado para aguardar a gloriosa volta de Jesus. Amém. O apóstolo João, na ilha de Patmos, ouviu a sua voz. E nós precisamos identificar a sua voz. Por quê? No mundo há muitas vozes, mas a Bíblia diz que há uma voz diferente. Há uma voz de autoridade, há uma voz poderosa, há uma voz de poder, que nós temos que identificar esta voz. No livro de Salmos, capítulo 93, versículo 4, o salmista, ele diz assim: mais que o ruído das grandes águas, mais que as vacas estrondosas do mar, poderoso é o Senhor nas alturas. Glórias a Deus. Significa que esta voz de Deus é mais poderosa do que as vozes que conflitam contra Deus. Então, cada um de nós precisamos identificar qual é a voz que você está ouvindo. Amém? Glórias a Deus. Ezequiel 43, versículo 2. Ezequiel 43, versículo 2.
E eis que a glória do Senhor, do Deus de Israel, vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele. Amém. Então nós identificamos uma das manifestações de Jesus trazida do livro do Apocalipse, que contém mais de 70 revelações e manifestações do seu nome. O nosso Deus tem uma voz de autoridade suprema, e João identificou a sua voz, amém, como de autoridade de muitas águas. Meus amados irmãos, povo eleito e abençoado, poucas coisas serão mais importantes para o cristão do que aprender a reconhecer a voz de Deus. Amém. Poucas coisas. Glórias a Deus. E Paulo trouxe uma advertência, dizendo, em 1 Coríntios 14, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo, ele trouxe, olha só, ele advertiu, dizendo assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo. Olha só, advertindo, amém? E nenhuma delas sem significação. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Então veja bem, há muitas vozes, e qual é a voz que tu estás ouvindo? Amém. Então Paulo advertiu, e nós precisamos entender a voz do bem e a voz do mal, a voz que edifica e a voz que destrói. Amém? Então cada um tem que estar atento. Isto é um drama muito grande, meus amados irmãos, que às vezes a pessoa ouve a voz, pensam que é de Deus e não é. Quer dizer que cada um de nós tem um tímpano de ovelha, amém, para ouvir e discernir se é de Deus ou não. As ovelhas têm tímpano de ovelha para ouvir e discernir. João capítulo 10, do versículo 3 ao 5, amém. João diz assim: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Amém. Depois de conduzir para fora as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amém. Glórias a Deus. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Por isso que a pergunta foi: qual é a voz que tu está ouvindo? É a voz de Deus ou do estranho? Amém? Qual é a voz que você está ouvindo? Nós estamos diante, meus amados irmãos, de um assunto extremamente importante. Como é que eu reconheço que eu estou ouvindo a voz de Deus? Só as ovelhas reconhecem e seguem. Só as ovelhas. Amém. Nós temos que ter familiaridade, intimidade com Jesus. E é por causa dessa intimidade que vamos ser capazes de reconhecer a voz do bom pastor. Amém. A voz da graça de Deus. Você não tem que reconhecer a voz da lei. Amém. Nós precisamos reconhecer a voz da graça, a voz do amor, a voz da misericórdia, a voz da paz, a voz do perdão, a voz da liberdade, a voz da vida, a voz da salvação, a voz do refúgio, a voz do deleite. Nunca mais dê ouvido a voz estranha. Amém. Então, meus amados, vamos para você. Aí João disse, né? João dizendo, versículo 4: depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, aí ele vai adiante delas,
E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, Jesus, ele dirige o rebanho. Amém? E Paulo disse, um alerta, há muitas vozes. Amém? Ouvir a voz de Deus é resultado de quê, pastor? Para que eu possa aprender nessa noite. É ouvir com conhecimento e ouvir com boa consciência. Porque tem muita gente com malícia, com maldade. Aí ele diz, olha, você tem que ter conhecimento para poder você discernir a voz do bem e a voz do mal. Você não pode ter malícia. Amém? Glórias a Deus. Então, se você não aprende a ouvir a voz de Deus, o que acontece? Segue a voz de estranho. Amém? Mateus 24, versículo 23 e 24. Mateus, capítulo 24, versículo 23 e 24, ele diz assim: se, pois, alguém vos dizer, olha só como é que é interessante, eis aqui o Cristo, ou ei-o ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então nós precisamos, amado, estar atento e saber qual é a voz que nós estamos ouvindo. Amém? Se você ouvir esta voz, ele diz, olha, você não está numa congregação, não foi Deus que te trouxe para a congregação. Aí chega um estranho dizendo, olha, vamos ali porque ali tem a fogueira santa. Vamos ali porque ali está um mover que os paralíticos estão andando, estão saindo da cadeira de rodas, estão andando, vamos lá. Amém? Ele diz, olha, hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, que farão sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Aí ele diz, olha, aonde eu te coloquei, fique. Não deixe que a voz estranha te tire. Amém? Não deixe que a voz estranha te leve para a maldição. Então, se você ouvir esta voz, ele diz, não acrediteis. Mas, pastor, ele não está dizendo ali que é o diabo, pastor, meu amado. Ele diz, hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Amém? Então, é necessário saber qual é a voz que você está ouvindo. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. 2 Pedro, ele diz assim, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Amém? E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movido pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócios, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda e a sua destruição não dormita. Meus amados, muitos amados seguem e aceitam o que esses falsos profetas estão falando, né? Venham agora, hoje é sexta-feira, para comprar o sabonete, para levar o galho de arruda, leva a meia do pastor, leva o lenço suado do pastor, fazem comércio dentro de congregação, dizendo, compre um martelo para quebrar a maldição. O que mais você vê por aí é isso, meu amado. Amém?
meu amado, vem um alerta para nós. São palavras enganadoras. O nosso ministério, meu amado, é muito especial. Amém? Aí Tito, ele fala, Tito 1, versículo 10 e 11. Tito 1, versículo 10 e 11. Ele diz assim: porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. O que é isto? Os da lei. Amém? Os quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Vocês sabem o que é isso, né, que eu estou fazendo aqui, né? Vocês sabem. Amém. Então, quem é esse povo, meu amado? Os da lei. E qual é a consequência de dar ouvido à voz enganadora? Amém. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Então, esses homens têm mente cauterizada, vem de tudo dentro de congregações. Amado, uma coisa é certa: se eu tentar te enganar aqui neste altar, Deus pode me tirar a vida, meu amado. O meu dever é te instruir com a verdade de Deus. Por isso que eu quero que cada um de vocês seja instruído na verdade. Amado, tema a Deus na hora que você vir no altar de Deus. Amém. Porque se você vier dar um testemunho mentiroso, você pode ser fulminado, meu amado. Se você vir usar de mentira neste altar, você pode cair e não levantar mais. Fale a verdade sempre, meu amado, que você tem a proteção de Deus. Amém. Então, meus amados irmãos, o verdadeiro pastor é Jesus. O rebanho é dele. E nós viemos aqui para aprender qual é a voz que tu estás ouvindo. Amém. Qual é a voz que tu está ouvindo? É a voz de Deus ou é a voz de estranho? A voz da enganação. Amém. Provérbio 14, versículo 12. Aí ele diz, Provérbio 14, versículo 12, ele diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Amém. Quer dizer que uma voz, num altar, numa TV, numa rádio, pode ser fatal para a tua vida, meu amado. Amém. Então, cuidado quando você liga lá aquela programação da tua TV dizendo, é a voz de Deus. Cuidado. Na hora que você liga teu rádio, dizendo, isso é a voz de Deus. Cuidado, meu amado. Amém. Cuidado na hora que alguém te convidar para você ir em outra congregação. Cuidado com o que tu está ouvindo, porque pode ser fatal para a tua vida. Amém? Lucas capítulo 8, versículo 8. Oh, santo, tu és bendito, meu irmão. Lucas 8, 8, ele diz assim: mas outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1, dizendo ele estas coisas. Ele foi dizendo e clamava: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido? Amém. É para quem tem ouvido para ouvir o que Deus está te falando. Amém. 1 João 4, 1 diz assim: amados, olha como é que Deus nos trata. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Amém? Mas tem gente que quer engolir tudo que está ouvindo, tudo. É pela rádio, é pela TV. Às vezes chega na casa da pessoa e ele vai só se alimentando. E ainda não aprendeu a discernir se é a voz de Deus ou se é de estranho. Meu amado, você como ovelha,
não pode acreditar em qualquer mensagem. Glórias a Deus. Porque é espírito maligno. Hoje o que mais você vê é pessoas querendo te enganar. Amém? Isso é um dos sinais dos últimos tempos. Amém? O engano. Amém? Então, meus amados, Deus já te tirou da condenação e da morte. Há um espírito maligno que leva as pessoas a ficar com o sentimento de culpa. Aí Paulo diz lá em Romanos 8, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Paulo diz assim, olha: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele dá a receita, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, se você está ouvindo uma mensagem de um pregador, ou em rádio, ou em TV, ou em CD, ou até mesmo no altar, e diz assim, olha, você está em condenação, isso não é a voz de Deus, irmão. Porque a voz de Deus diz que Deus editou uma lei superior, a lei do Espírito de vida, que te livrou da lei do pecado e da morte. Então você, meu amado, se está no lugar e tem alguém dizendo, tu és um pecador, isso não é a voz de Deus. Então qual é a voz que tu está ouvindo? Você precisa discernir nessa noite, qual é a voz que eu estou ouvindo? É a voz de Deus ou é do enganador? Glórias a Deus, amém. 1 Coríntios 10, versículo 20 ao 22. 1 Coríntios. Hoje vou trazer bastante versículo para vocês transbordar, amém, ter conhecimento. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 20 ao 22, Paulo diz assim: antes digo, olha só, que as coisas que eles sacrificam-nos a demônio, amém, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônio. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você vê que é bem claro, né? Qual é a voz que tu está ouvindo? O que tu está seguindo? Amém? Então, meus amados, Deus disse, olha, você que está ouvindo o Evangelho da Graça de Deus, você não pode aceitar a beber da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Vocês estão entendendo? Deus não está nisso, meu amado. Glórias a Deus. Amém. Aí, veja bem, 1 João, você que está marcando aí, deixe marcado nesse livro. 1 João 3, do versículo 3 ao 5. 1 João 3, amém. Primeira epístola de João, capítulo 3, do versículo 3 ao 5. Isso. Amém. Ele vai dizendo, olha, e todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém. Todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. Não está na palavra? Ele não se manifestou para tirar? Então como é que você vai estar ouvindo uma mensagem dizendo, olha, tu és um pecador? Isso não é voz de Deus. Então Deus te trouxe para você começar a ir discernindo qual é a voz que tu está seguindo. Ah, pastor, mas eu sou um pecador. Olha o que está dizendo a palavra. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. Então se você está em Cristo, você acha que Cristo é ministro do pecado, meu amado? Amém? Então, se acha que é um pecador, você está seguindo a voz de estranho. Amém? E nele não há pecado. Amém? Glórias a Deus. 1 de João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, meu amado, cada um que está aqui nessa noite
tem que saber qual é a voz que você está ouvindo. Amém? Qual é a voz que tu estás ouvindo? 1 João 3,10. Ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Amém? Então, toda pessoa que não pratica a justiça de Deus e não ama ao seu irmão, olha lá o que ele diz, esse não é de Deus, irmão. Amém? Porque Deus é amor. Ah, pastor, mas eu não consigo amar. Não consegue amar? Não. Eu não consigo amar esse meu irmão. Não consegue? Não consegue mesmo? Então tu não é filho de Deus. Amém? Então muita gente, meu irmão, não quer ouvir isso. Só quer ouvir o que agrada o seu próprio coração. Ah, isso aí não bate bem no meu ouvido. Então você vai ter que seguir a voz do enganador. Que aqui tu tem que ouvir a verdade. Amém? Glórias a Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Amém? Aí a gente entra de novo no livro da graça de Deus. Para dizer assim, 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4, ele diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meus amados, nós estamos em estado de alerta. Quando você tem maturidade e conhecimento, você sabe se é de Deus ou não. Se você não tem maturidade, não sabe discernir a voz. Não sabe. Amém. 1 Coríntios 12, 10. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Diz assim: a outra, a operação de milagre; a outra, a profecia; a outra, o dom de discernir espírito; e a outra, a variedade de língua; e a outra, a interpretação de língua. Amém? Então veja bem, tudo depende do discernimento. Amém? É o discernimento que mantém a pureza na igreja. É o discernimento que mantém a fé santíssima. É o discernimento que protege do assédio maligno. Aí você vai entender isso agora com mais clareza. Porque desde o início eu estou falando, qual é a voz que tu está seguindo? Aí nós vamos discernir isso agora. Mateus capítulo 7, versículo 20. Vamos entender um pouco mais. Mateus 7, versículo 20. O Senhor diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu digo assim, vocês que estão aqui, olhe para o fruto. Veja se o líder desse ministério, veja como é que ele trata a sua esposa, como ele trata os seus filhos. Como é que vocês estão vendo a liderança desse ministério? Amém? Será que você chega aqui e encontra a pastora de olho roxo? Você encontra ela aqui sendo maltratada? É pelo fruto que se conhece, meu amado. Amém? É pelos frutos, ninguém precisa falar nada. Glórias a Deus. Amém? Então Paulo disse, olha, pelos frutos vocês vão conhecendo. Amém? Se esses estão seguindo a voz de Deus ou a voz estranha. Se segue a voz de Deus, santifica. Se segue a voz de estranho, bate, briga, mata, maltrata, faz de tudo. Qual é a voz que está seguindo? Amém. Colossenses 2,18. Aí Paulo diz: ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade, ou culto aos anjos,